Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, registrou nesta sexta-feira seu voto a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Esse foi o último ato de Barroso antes de sua aposentadoria da Corte. Ele solicitou que fosse aberta uma sessão extraordinária para que pudesse apresentar seu voto antes de deixar o cargo. Em sua justificativa, afirmou que havia uma situação de urgência, já que a aposentadoria passaria a valer imediatamente, e não queria encerrar sua trajetória sem se manifestar sobre um tema que considerava de extrema importância. Em seu voto, Barroso acompanhou a relatora do caso, a ministra Rosa Weber, que já havia se posicionado pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana. A ação analisada pelo Supremo foi apresentada em 2017 e pede que a interrupção da gravidez nesse período não seja tratada como crime. Barroso destacou que o aborto deve ser tratado como um problema de saúde pública, e não como um caso criminal. Segundo ele, ninguém é a favor do aborto em si, mas é preciso refletir se o Estado deve punir mulheres que tomam uma decisão tão difícil. Ele questionou se a polícia, o Ministério Público e o Judiciário deveriam agir contra uma mulher que interrompe uma gestação por decisão própria. O ministro afirmou que a criminalização afeta principalmente mulheres pobres, que não têm acesso adequado à saúde e acabam recorrendo a métodos inseguros. Para ele, o sistema penal não resolve o problema, mas o agrava, aumentando o sofrimento de quem já vive uma situação delicada. Barroso também comparou o Brasil a outros países democráticos, ressaltando que praticamente nenhum deles trata o aborto nas primeiras semanas como crime. Ele defendeu que a questão deve ser enfrentada com políticas de saúde e educação, e não com repressão. O ministro afirmou que é legítimo ser contra o aborto por motivos religiosos ou morais, mas que essas convicções pessoais não devem justificar a prisão de mulheres que decidem interromper a gravidez. Ele lembrou que, em uma sociedade democrática, o papel do Estado é proteger direitos fundamentais, e não impor visões de mundo individuais. Segundo Barroso, a descriminalização não significa estimular a prática do aborto, mas garantir que as mulheres tenham o direito de decidir de forma segura, sem medo da punição. Ele disse ainda que, com a criminalização atual, quem sofre mais são as mulheres em situação de vulnerabilidade, que acabam submetidas a condições de risco e, muitas vezes, perdem a vida em procedimentos clandestinos. Apesar do voto, o julgamento não foi concluído. O ministro Flávio Dino, que herdou a relatoria da ação, pediu que o caso fosse retirado temporariamente de pauta. Já o ministro Gilmar Mendes pediu que o processo seja levado para o plenário físico, o que interrompe o andamento até nova data ser definida. A atitude de Barroso de votar no seu último dia foi vista como uma forma de deixar um legado. Ele já havia declarado que considerava o tema sensível e que, enquanto presidiu o Supremo, preferiu não pautar o julgamento porque entendia que a sociedade ainda não estava totalmente preparada para o debate. Mesmo assim, quis registrar seu entendimento formalmente antes de sair da corte. O voto de Barroso gerou reações de apoio e críticas. Grupos que defendem os direitos das mulheres celebraram a manifestação do ministro, dizendo que ela reforça a necessidade de o Brasil tratar o aborto como questão de saúde pública e de liberdade individual. Já setores mais conservadores criticaram a decisão, afirmando que ela desrespeita valores morais e religiosos e que esse tipo de mudança deveria ser debatido no Congresso Nacional, e não no Judiciário. Independentemente das reações, o voto de Barroso tem grande peso simbólico. Ele marca a continuidade de uma linha de pensamento dentro do Supremo que vê a criminalização como incompatível com os direitos das mulheres e com a proteção da dignidade humana. A posição do ministro representa uma visão moderna sobre o papel do Estado em temas que envolvem escolhas individuais e liberdade reprodutiva. A decisão de registrar o voto antes da aposentadoria também tem impacto político e jurídico. Isso porque o próximo ministro que ocupará a vaga deixada por Barroso poderá votar de maneira diferente, o que pode alterar o resultado final do julgamento. Ainda assim, a manifestação dele fica registrada como parte da história da corte e como uma das mais emblemáticas de sua trajetória. Em resumo, Barroso defendeu que o aborto até a 12ª semana não deve ser tratado como crime, que o Estado deve cuidar e não punir, e que o país precisa avançar para um modelo que proteja a saúde das mulheres e respeite sua liberdade de escolha. Para ele, o papel do judiciário é garantir que os direitos fundamentais prevaleçam, mesmo diante de controvérsias morais e religiosas. Obrigado por assistirem e ficar bem informado com a gente. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até as próximas notícias!